Sejam muito bem-vindas a mais uma aula aqui do Mãos Criativas. Estão preparadas para ressignificar um descanso de copo e transformá-lo num mini álbum? Bom, a minha proposta de hoje são duas. Ou a gente transforma essa peça maravilhosa num descanso de copo, ou a gente cria mini layouts e transforma ele num mini álbum. Então, tá preparada para essas dicas? Vem comigo e uma boa aula! Então, vamos lá. Do nosso porta-copos, descanso de copo, ou para um álbum de Scrap Decor, que eu dei essas duas possibilidades. Na versão de descanso de copos, a gente tem aqui essa peça que eu dei a ideia, né, de fazer a parte da pintura, que é mais seguro para o apoio de copos, e o avesso todo decorado, cada um com um retalho diferente, que tá extremamente charmoso, né? Então a gente vai manter essa mesma ideia, mas nessa peça em especial eu vou dar a ideia de layouts de mini álbum. Então a gente vai fazer, uma vez que essa ideia vem depois de toda essa estrutura pronta. Esse modelinho é um pouquinho diferente do que eu tenho aqui, mas é exatamente igual a maneira de se fazer. Então eu já adiantei com o próprio betume, né, na cor tabaco, pode ser na cor chocolate, amalgama, enfim, as cores que vocês têm aí. Eu fiz então em volta e fiz uma base aqui, ó. Não precisa ser inteiro. É até legal ficar uma mancha aqui, porque vai dar um detalhe legal na pátina. De ambos os lados, tá? Uma parte vai pintura, a outra parte o papel vai tampar quase tudo. A gente não reveste tudo, por isso que eu fiz essa bordinha. Pode, inclusive, ser menor que isso. Então, eu fiz em todas as partes e fiz na peça também, tá? Já apliquei, já lixei, né? Isso é uma técnica que a gente faz sempre aqui. Então, se você é novo por aqui, pode encontrar em alguns dos nossos vídeos essa base sendo feita, que é só passar mesmo e lixar, ó. Uma lixinha, eu gosto de usar essa lixinha que tem a espuminha, porque ela é extremamente confortável. A gente vai lixar até ficar bem lisinho aqui. É normal sair os cantinhos, mas esse é o efeito que a gente deixa de rústico mesmo, certo? Feito isso, a gente vai fazer em todas essas peças aqui, em todos os quadradinhos, uma margem com a fita crepe. Essa minha fita crepe, ela tem em torno de 2 centímetros, tá? Ó, um pouquinho menos que 2. E eu vou usar a largura dela mesmo para fazer essa margem que eu fiz ali. Então, eu vou pegar pedacinhos. Pode ser pedaços pequenos mesmo, ó, e vou colar aqui dessa maneira, criando uma margem. Então, ó, bem rente a madeira. Eu venho com esses pedacinhos aqui e vou fazer isso em todas as pecinhas. Ó, e ela vai ficar dessa maneira. Não tem importância que fique irregular, tá? Tá tudo bem. Isso vai dar um charme como esse daqui, tá certo? Então, eu vou pegar agora, pra gente fazer a pátina, vou pegar um pedaço de vela aqui. Então, a gente vai pegar uma vela dessas comum mesmo e vai passar esfregando, tá? A própria parafina vai vedar para essa tinta não ir para baixo, tá? Então, eu vou usar um tom de gelo, que a gente chama aqui de cinza lunar. Mas você pode usar um mineral, até um tom de verde, que tem a ver com a paleta do papel. Pode fazer com diversos tons essa técnica. E aí é que a gente vai pintar, tá? Uma camada normalmente pode ser com um pincel, pode ser com um rolinho. O importante é só que muitas vezes a vela, ela vai abrir,
né, por conta da própria parafina. Mas o importante é que a gente mantenha, né, e reforce para fechar melhor essa pincelada, tá? É só uma camada, então deixa ela bem uniforme, persiste caso ela abra, e a gente vai secar no soprador ou no secador. Se quiser deixar secar naturalmente, não tem problema nenhum, tá? Nesse momento eu vou acelerar pra gente conseguir, pra eu mostrar como a gente vai lixar. Secando no secador ou no soprador, tem que ser com o vento longe, tá? O vento não pode ser próximo, senão ele derrete a vela. Prontinho. Então, fiz aqui essa parte aqui. Eu vou pegar minha lixinha e vou passar aqui. Vou passar ela nos dois sentidos. E aí, eu já removo aqui a fita crepe, ó. Então, ó, vou fazer isso em todos os quadradinhos, apenas de um lado, tá? Vou colocar a fita, vou fazer a pátina. E depois, inclusive, já posso até invernizar esse projeto, que é um projeto que eu vou considerar, mesmo que não for, né, como descanso de copo, o avesso dele vai ficar com essa proposta aqui de pátina, certo? Então, eu vou fazer tudo isso aqui, eu vou deixar bem prontinhos os meus invernizados, todos prontos pra gente montar a parte de trás. E além disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esta folha aqui, a 0714, que vocês receberam, e eu vou recortar alguns elementos para decorar os meus mini layouts aqui, na ideia de fazer ele como mini álbum, tá? Se for fazer só o descanso de panela, não precisa, essa folha fica livre para outros fins, mas na ideia que eu quero compartilhar com vocês, eu vou utilizar alguns elementos que eu acho que vai ter a ver com as minhas fotos. Então, daqui a pouco eu volto com tudo pronto e com os meus elementos recortados. E é claro, agora vocês conhecem um pouquinho do Ateliê de Coisas. Vocês pediram e nós atendemos. São mais de 40 estampas de guardanapos importados para a sua decoupage ficar ainda mais perfeita. Uma técnica atemporal que eu tenho certeza você vai se apaixonar. Vem comigo conhecer alguns dos muitos modelos disponíveis aqui no Ateliê de Coisas, tanto na nossa loja física como na nossa loja virtual, que é o www.atelierdecoisas.com.br. Corre lá! Bom, então vamos lá. Agora que já tá tudo pronto, as pátinas aqui, a gente vai fazer então o revestimento. Nesse modelo aqui que vocês receberam, ele é um pouquinho maior, né, que é como esse meu, e o papel aqui vai ser 9,5 por 9,5, tá? Qual é a medida certa quando a gente vai fazer essa técnica que eu chamo de técnica antiga, que é quando aparece a bordinha da pintura? Meio centímetro menor. Então, se o meu descanso de copo tem 10 por 10, eu vou cortar o meu papel 9,5 por 9,5. Se por acaso o seu é um pouquinho menor, que é esse segundo modelinho aqui, talvez fique um pouquinho menor. Então, aqui, por exemplo, 8 por 8, tá? Então, só para vocês entenderem a dinâmica, meio centímetro menor do total da peça, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou tirar uma faixa aqui da minha direita, ó.
E vou tirar uma faixa aqui, aliás, da minha esquerda, né? E uma da minha direita. Então, vai sobrar o centro do meu papel de scrapbook, tá? Essa folha que eu estou utilizando é a 701. Então, aqui. Então, eu vou ter opções de... 6 opções de quadradinhos estampados. E esse meio que sobrou aqui, a gente vai utilizar para o restante. Na verdade, é essa parte aqui da frente, certo? Então, eu vou só aproveitar já para cortar aqui. Então, para não ter problema de perder, eu vou separar primeiro os retângulos de estampas diferentes para depois centralizar à medida que eu preciso. Aqui. E daí, dentro desses desenhos agora, eu vou recortar os meus quadrados. Eu dou preferência para o que eu quero manter, tá? No meu caso, eu estou utilizando para esse modelo a medida de 8 por 8, mas aquele primeiro que eu fiz é 9,5 por 9,5. Ambos é extremamente possível fazer com uma folha de papel, tá? Ambos os modelinhos. Então, aqui eu centralizei, por exemplo, a borda do papel e removi essa parte aqui. Então, é mais fácil da gente conseguir centralizar, entendendo, né, o papel inteiro. Entendendo o papel como um todo. E aí, aqui eu vou dar aquele acabamento com o furador, tá? O furador que eu tenho é aquele de arredondar, que a gente já utilizou em outras aulas, né? Esse aqui que eu tenho é o Birabira, mas tem o rosinha também. Bastou eu encaixar aqui, que ele vai arredondar os 4 cantos. Então, eu coloco bem certinho e ele vai fazer um arredondado, tá? É um charminho a mais dá pra gente considerar no nosso projeto. Eu vou fazer em todos os cantinhos. E no último. Feito isso, a gente vai para nossa colagem. Eu vou separar aqui meu bolinho. A gente vai ter nossa espátula, dobradeira. E um pratinho para colocar a cola, tá? Estou utilizando a Pruma Bond, essa aqui que é mais fácil pra gente utilizar nesse tipo de revestimento. E vou separar aqui umas capinhas para apoiar os meus recortezinhos aqui, tá? Então, vou começar por essa parte aqui de cima, essa parte superior. Não tem segredo aqui, vou passar cola em toda essa extremidade, né? Assim como eu fiz ali naquela outra.
Eu vou posicionar aqui. Já venho aqui, ó, com a minha espátula, justamente porque aqui, ó, era pra gente já escolher o desenho, né, que a gente quer. Vou vir aqui, ó, e vou tirar esse excesso. Deixar aqui secando um pouco pra gente lixar. E essas partes aqui todas, a gente vai virar então o avesso pra gente colar então todos esses papeizinhos, certo? Então eu venho aqui. E aí não tem muito segredo, né? Tá passando a cola agora no papel, não na madeira. E aqui não tem muito lado, só vai dar uma centralizada mesmo. Certo? É um mais charmoso que o outro. Lembra sempre de deixar a margenzinha aqui aparecer. Então, o ideal, mesmo que for para o uso do descanso de copo, é ser utilizado no avesso, aonde a gente optou por fazer a pintura, tá? Porque muitas vezes, mesmo a gente passando diversas camadas de verniz, o contato da água, né, do copo ali descongelando, muitas vezes a bebida gelada, ela vai absorvendo, né, e o papel acaba estragando no dia a dia. Então, eu já testei mesmo, e não é uma boa a gente utilizar esse lado do nosso projeto.
E aí o nosso último aqui. E belíssimo quadradinho. Então, aqui, prontíssimo fica para invernizar e a gente deixar ele pronto. Caso a gente queira transformar, né, nas páginas com fotos. Mas assim, se o propósito dele for um descanso de copo, só mesmo aplicar o verniz, que já vai estar pronto. Então, vamos para essa parte aqui. Então, colei toda nessa minha peça. Vou pegar minha lixa aqui, né? E vou tirar esse excesso. Vou até apoiar a sombra mais altinha. Vou aproveitar também aqui, ó, pra passar essa parte. E já nessa parte assim mais redondinha, eu vou optar por ir com uma lixinha de unha, que eu acho que vai ficar mais fácil aqui o acabamento, né? Vem. E vai fazendo o movimento conforme a peça mesmo, tá? Então, um jeitinho que ela vai cortando esse papel. E aí a gente vem com a lixinha mais fininha, aquela que a gente lixa
os cantinhos para remover, né? Às vezes ali um resíduo de cola e tal. Às vezes a cola acaba pegando, né? E é uma parte mais grossinha mesmo. Eu venho aqui com o meu pincel. E daí a gente já vai então pro acabamento dessa peça. A gente montar ali, sombrear, fazer todo o nosso acabamento. Perfeito? Então, vamos lá. E eu vou pegar então meu verniz. Verniz acrílico brilhante da Acrylex, acredite sempre que a gente vai passar uma camada aqui pra gente proteger esse papel pra gente fazer o nosso sombreado, tá? Se por algum motivo for utilizar carimbeira, não precisa do verniz, pode ir direto com a carimbeira, né, no papel, porque depois vai acabar impermeabilizando muito, caso for passar carimbeira. Então, desse jeitinho aqui que eu tô fazendo, é só se o sombreado for ser feito com o pincel, que nem eu farei o meu aqui, certo? Então, ó, também uma camadinha de verniz. Nessa pecinha aqui. Pra gente fazer o sombreado. Né, terminar de proteger aqui, para depois montar ali o nosso shake maravilhoso de moldura. E esses aqui, ó, para finalizar, sempre passando lateral, né? Vai passar umas 2, 3 camadas para proteger bem, tá, gente? Justamente. Mesmo que a gente for utilizar ele como proposta, né, de mini álbum, de um scrap decor, pode envernizar, pode deixar todos eles assim, envernizadinhos de ambos os lados. Aqui que eu já apliquei uma camada, eu vou secar pra gente sombrear. E aí aqui a gente vai então fazer o nosso sombreado, certo? Meu pincel angular, aqui. Tinta marrom, essa em especial que eu estou utilizando é a tabaco. Né? Então, tinta marronzinha. E aqui não tem segredo. Sempre laterais opostas. Fiz essa parte superior, eu vou fazer o lado contrário para depois fazer as linhas na vertical, tá? Então, sempre o lado oposto.
Eu vou fazer essa parte já também arredondada aqui, ó. Às vezes é necessário dar um retoquinho depois, não tem importância, tá? Deixa eu fazer de um ladinho aqui, vai secar. Se for necessário, eu retoco depois. Mais uma parte aqui de sombreado, ó. E é isso. Novamente seca. E agora que já tá sequinho e sombreado, a gente vai então finalizar o verniz pra gente fazer a montagem do nosso shake, nessa parte superior, tá? Então, eu venho aqui e vou passar nessa parte superior, ó. Aqui, passo na bordinha, né? Claro que esse verniz a gente vai passar em tudo, tá? É que agora eu tô dando prioridade a essa parte pra gente finalizar. Mas ele pode ser passado, ele deve ser passado em ambos os lados, por dentro, na parte de baixo, em tudo. Tudo certinho. Enquanto dá uma secada, a gente vai preparando aqui o nosso shake. Então, aqui, a gente vai colar moldura na moldura e vai remover a película de ambos os lados aqui do nosso acetato, né? Então, ó, vou tirar de um lado. E aqui do outro. E eu sempre gosto de passar ele na água para tirar toda essa eletrostática que fica. Então, eu vou mergulhar aqui no meu baldinho de água. E vou enxugar ele e tirar essa película que fica,
certo? Deixa aqui de lado. Esse daqui, eu já vou usar essa cola que tem o dosador, que eu acho mais fácil colar um sobre o outro. Então, aqui eu já venho, ó, eu já faço isso aqui. Ó. Já deixo prontinho aqui. Essa moldura, eu apliquei o relevo incolor, que é aquele relevo que deixa um brilho, né? Tremendo. Então, a gente vai... Eu nem envernizei porque depois eu fiz a aplicação dela. Vou deixar de lado aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu vou secar novamente para aplicar uma última, tá? Eu gosto de aplicar 3 camadas, uma antes de sombrear e 2 depois de sombrear. Prontíssimo. Então, essa parte superior tá bem envernizadinha, como eu gosto, já tá certinho. Então, aqui fora eu já tinha aplicado mais camadas, vou reaplicar depois mais umas 2, mas só pra gente não estender demais, né, esse vídeo, depois eu finalizo. Então, o importante aqui agora é essa parte, para que a gente monte o shake aí. Então, não tem segredo, gente. A moldura, ela cabe quase que perfeito, né, aqui na nossa base. Então, a gente vai utilizar ela com esse propósito aqui. Vamos passar cola. Ó. Vou dar aquela centralizadinha aqui. Vai dar pra gente dar uma conferida, mas assim, ela é meio orgânica, então a gente não vai ter muito o que fazer. Porque, né, tem partes dela que é maiorzinha. A gente faz meio a olho aqui, colocando nossos dedinhos meio que de base. É isso. Aí nós vamos colocar a lantejoula, pode caprichar a lantejoula, porque, né, não vai ter nada, só vai ter um movimento mesmo nessa etapa, porque a flor vai ficar na parte superior, né, do nosso detalhe todo. Aqui nós temos também já o nosso acetato, então eu vou vir aqui, ó. Percebe que a cola com o biquinho, ela é mais assertiva nesse momento. Daí a gente vai fazer uma pocinha, ó lá. E vamos finalizar com a moldura, que já vem prontíssima.
já pintada e tudo mais. Ó. Então, ó. Então, aqui já fica certinho o nosso shake. Para finalizar com esse detalhe aqui, né? Então, indiferente do modelinho que você recebeu, a forma de fazer é exatamente igual, né? O que a gente vai fazer? Vai utilizar também a cartelinha aqui de flores. Vou pegar minha cartela aqui de flores. E aí, com a proposta de descanso de copos, eu não vejo muito por que colocar as tagzinhas. Até a palavrinha viver, né, a gente poderia colocar, porque eu acho que, né, a bebida sempre está relacionada mesmo ali a momentos, enfim, acho que faz sentido. Mas as tagzinhas eu deixei para outra oportunidade, tá? Então aqui também, para finalizar esse projeto, seria o galinho. E aí eu colei exatamente nas extremidades aqui. Só nas pontinhas, que é onde ele de fato vai colar, tá? Que foi ali onde a gente definiu, né, para que lado cada flor. E uma pocinha de cola branca para cada lado de flor, tá? Então, ficou assim. O viver sendo opcional, né? Também podemos deixar aí para usar. Na lateral também, né? Então, ó. Como que eu colo flor, gente? Eu aplico, ó. Vejo que ela fez uma camada, tá vendo? Deixa quietinha que ela vai colar, tá? Mesma coisinha aqui nessa. E aí, depois que tiver bem coladinho, que tiver bem seco essa nossa colagem, eu só preencho os espaços com o relevo incolor. Então, depois que tá bem sequinho aqui, vamos ver, bem sequinho, bem coladinho, ó, eu vou e aplico tanto no galinho quanto aqui na moldurinha o relevo para dar esse brilho, tá? Só vou aplicando assim, uma camada leve, boto as pétalas para dentro, né? Ou quem preferir aplicar o relevo e depois colar as flores também não vai fazer diferença, tá? Essa ordem não... Talvez dê menos trabalho, não tem que ficar desviando, né? De nada aqui. Certo? Gostaram do nosso projeto? Eu achei que ficou super fofo também. Achei que ficou delicado. As cores, né? Os tons. Tô só alinhando aqui para ele ficar bem coladinho. E aí, o que eu vou fazer agora? Gente, como eu havia prometido, eu vou fazer algumas sugestões de páginas se essa proposta for utilizar essa peça como um mini álbum. Então, vou chamar um pouquinho do Ateliê de Coisas para vocês conhecerem aí alguns dos nossos produtos. E na volta, eu vou dar sugestão de algumas páginas de Scrap Decor. Que tal dar um toque único aos seus projetos com os novos transfers da Lituarte? Personalização sem limites para superfícies variadas e projetos incríveis. Resistência e fixação. Beleza que dura mesmo com uso diário. Tecnologia exclusiva e acabamento impecável para elevar suas criações. E o melhor, todos os lançamentos vocês encontram aqui no Ateliê de Coisas. Basta acessar www.atelierdecoisas.com.br. Bom, então vamos lá. Recortei alguns elementos, né, que fazem aqui sentido para mim, momentos, borboletas, enfim, chave. E daí eu vou montar aqui alguns layouts. Separei algumas fotos. Essas fotos, é importante lembrar que elas podem ser 10x15, mas é importante que a gente consiga reduzi-las, né? Então, aqui, por exemplo, nesse quadradinho aqui, eu posso reduzi-la 7,5 por 7,5, porque ele tem 8, né? Então, são fotos que eu posso cortar, tá?
Então, aqui, por exemplo, eu vou cortar essa foto, só vou realmente diminuir. Então, vou tirando as partes da foto que eu não preciso ter. Então, essa, por exemplo, eu vou deixar com 7,5, 7,5 por 7,5. Posso colocar o arredondador nos cantinhos, se eu quiser também, para combinar ali com o que eu já... E essa é uma foto de revelação normal, então o verniz não vai em cima dela, tá? Por isso que eu já trouxe aqui envernizado, já com todas as camadas. A gente vai montar esses layouts, né, esses mini layouts na nossa... em cada plaquinha. Então, aqui vou pegar esses que já estavam organizadinhos. Então, aqui vou pegar, por exemplo, esse aqui. Então, não tem muito segredo. Eu vou utilizar a cola branca. Essa que a gente usa pro Scrap Decor e pro Scrapbook, né? Residual de ácido. Como eu não vou envernizar, eu passo só aqui, ó, nas extremidades. Então, colinha escolar mesmo. Venho, por exemplo, aqui. Vou posicionar mais pro cantinho essa minha foto. Cuidado com os excessos da cola, né? Esse aqui, por exemplo, eu vou utilizar esse verde aqui. Então, ó, primeiro eu venho e colo todas as fotos. Então, posso centralizar, posso deixar elas mais para um cantinho, mais para o outro. Mais uma disposição mesmo de layout mesmo. E o último aqui. Umas 4 sugestões aqui. Aí a gente tem nessa folha, que eu gosto muito, de títulos, né? Títulos que eu acho que fica super legal pra gente colocar. Então, a gente pode utilizar. Todos eles com uma palavrinha. Que acaba fazendo sentido. E aí eu recortei flores, que nem aqui eu acho que combina
a chavinha, né? Pra gente tá numa porta, uma borboleta aqui, por exemplo. Aqui eu vou ter uma florzinha. Então, veja, pequenos detalhes que já dão esse charme aqui. Então, traz ali um pouquinho de informação, né? E já dá um charminho. Então, o que eu preciso só tomar cuidado? Com os excessos de fita banana, no caso de usar, não posso usar em tudo, né? Porque senão a gente não consegue depois encaixar todas as plaquinhas aqui, tá? Então, a fita banana em um ou outro, e aí o restante cola. E aí, como que eu vou colar isso? Vou passar também com o rolinho. Como eles têm muitas pontinhas e vai fazer o encaixe, eu acho mais interessante a gente colar mesmo com todos os cantinhos. Então, ó, eu venho, pego meu chip, por exemplo, aqui. Vou colocar aqui. Venho. Passo. Por mais que esteja envernizado, já vai ficar protegido. A flor também. Então, um ou outro eu até posso colocar a fita banana. Então, ó, a gente pode até ir, tipo, dando uma mensurada aqui, ó. Então, não precisa de muita coisa. Esse aqui, por exemplo, eu vou colocar com uma fitinha relevo. Então, eu vou vir aqui. Deixa eu testar só aqui pra ver se vai dar certinho mesmo. É. Para eu usar todos mesmo, eu vou precisar realmente utilizar a fita banana só em um, senão eles não vão caber lá dentro. Ou, como aquele que eu havia mostrado para vocês, quando eu apresentei essa proposta, eu removi, né? Então, eu coloquei 4 só. Então, se gosta muito de trabalhar com a fita relevo, eu queria muito que ficasse tudo em relevinho, os meus apliques. Daí dá pra fazer com menos, né? Com menos quantidade. Então, como eu não quero tampar aqui, eu venho aqui, ó, e lixo essa ponta que ficou pra fora. Ó lá. Mas com charme, né? Já que eu vou colocar o restante todos com cola mesmo.
Então, ó, pouquíssimos detalhes já faz ficar fofo. E o último aqui, mais importante. Então, também tem outros elementos também, máquina, tudo isso. A gente pode utilizar nessa proposta. Prontíssimo. Todos, então, aqui. Então, com a ideia de mini álbum finalizado, decoradinho aí, com algumas sugestões. Certo? Ou como uma proposta tradicional somente de descanso de copo. Lembrando que a gente sempre vai considerar esse lado avesso, quando for com essa proposta, porque a chance de manter esse produto mais seguro, né, com maior tempo de vida, é utilizando somente sob a pintura, certo? É isso. E aí? Gostaram? Eu quero saber qual foi o seu projeto preferido. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com quem ama artesanato. E claro, para reforçar, todos esses produtos vocês encontram aqui no Ateliê Arte Coisas, que fica na Avenida Tinga 252, ou pelo nosso site www.atelierartecoisas.com.br. Qualquer dúvida é só chamar pelo WhatsApp. Um super beijo e até a próxima aula!